Boa tarde! Hoje o Espírito Santo falou para mim sobre um assunto muito relevante, a dependência emocional, a dependência emotiva. E eu refleti acerca de que passagem eu falaria sobre a dependência emocional, que é um tema bem pertinente, porque a dependência emotiva ela faz parte de relações, seja de cônjuges, seja a fraternal entre pais e filhos, também dependência afetiva, em que observamos isso até entre amigos. Mas o cunho da mensagem que eu quero trazer é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que tenhamos uma única dependência, a dependência dele, de Deus. Eu vou ler uma passagem como um ponto de partida. Em Gênesis, capítulo 30. Eu observei em algumas outras versões, Internacional, Linguagem de Hoje, Amplificada, e é quase todas na mesma nuance. Então eu vou ler aqui na corrigida. Gênesis capítulo 30, dos versículos. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Amém? Essa passagem mostra aqui um conflito entre pessoas que se amavam, Raquel e Jacó. A Bíblia relata que Jacó ele trabalhou bastante para que ele viesse ter Raquel como esposa, 14 anos. Mas aquele dado instante houve ali fraquezas emocionais. Via de regra, as pessoas que são dependentes emocionalmente são pessoas que apresentam muitas fraquezas. Então ela busca num par, ela busca no outro esse preenchimento de um vazio que ela possui. No caso específico de Raquel, ela se sentia em detrimento em relação à sua irmã Léa, que já havia gerado 4 filhos para o seu marido. Aqui não é o foco da mensagem frisar toda a conjuntura que levou àquele casamento entre as duas irmãs. Houve ali uma situação criada pelo sogro para desencalhar a irmã mais velha, Léa. Então o Jacó ele foi ludibriado. E por consequência, a Raquel, aqui era a mulher amada de Jacó, não pôde gerar filhos. Em consequência, a Léa gerava filhos. E houve outras situações que a Raquel veio promover com aquele sentimento de inveja, completamente enciumada, porque ela não conseguia ter filhos, então ela usava concubinas. Sua serva, Bila, a outra serva também foi usada, a Zilpa, tudo para gerar filhos para Jacó, como um joguinho de manipulação.
o foco aqui da questão é a seguinte: é esse diálogo, em poucas palavras, onde temos uma síntese daquilo que com certeza foi um furor, porque o Jacó ele ficou irado. Houve entre duas pessoas que se muito amavam, porque um cara não ia trabalhar 14 anos por uma mulher à toa. Não. Havia ali mais do que um desejo físico. Havia mais do que a atração sexual entre aqueles dois. Havia uma química, havia uma harmonia. Mas a Raquel, ela mostra para nós nessa expressão: dai-me filhos, senão eu morro. Ela mostra para nós aqui que ela esperava em um homem e não em Deus aquilo que só cabia a Deus de fazer. E é algo extremamente despertador para nós, para mim especificamente, porque aquele que transmite a mensagem, ele é o primeiro receptor, porque a mensagem, ela é uma revelação do Espírito Santo, de acordo com a revelação dada nas Sagradas Escrituras. E nós que transmitimos a palavra somos os primeiros a recebermos. O que Raquel ela estava dizendo para Deus, e por isso ela despertou a ira do seu esposo, era o seguinte: ó Deus, eu não dependo de você não, hein? Eu estou esperando é num homem, no Jacó. Aquilo que eu tanto almejo, que é um filho. Observe como é perigoso dependermos da força do nosso braço. O Salmo ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Ali era uma alusão sobre outras nações que confiavam no seu poder bélico. Aí ele menciona carros e cavalos. Mas a nação de Israel fazia menção em Deus, no Deus vivo, e por isso ela era vitoriosa, triunfante em todas as batalhas pelas quais ela travou. Com exceção daquelas em que eles não confiaram em Deus ou estavam em desajuste com a sua comunhão com o Pai. Então eles eram derrotados. Mas o cerne da nossa mensagem é: Deus, ele sente ciúme de nós. E aqueles que têm entregado a ele a sua vida, eles têm que entregá-la como um todo. Essa dependência emocional, ela é vista, nesse caso específico, e em grande maioria, nós vamos ver muito arraigada assim, entre homem e mulher. Mas também entre pais. Pais que precisam dos seus filhos mais do que Deus. Pais que criam filhos para si e não para que ele ganhe seus próprios espaços. Observamos pessoas que vivem conflitos depois da maturidade, conflitos existenciais que nem mesmo entre adolescentes existem. Pessoas que se frustram, que se deprimem, que se isolam, que atribuem culpas e responsabilidades a uma nora, a um genro, porque não conseguem abrir mão de um filho. Ele acha que seu filho, ele tem que viver no sentido absoluto da sua existência. Isso se chama dependência emocional. Eu preciso ser o centro da atenção de alguém. Eu preciso estar com o controle absoluto daquela determinada situação ou daquela vida,
seja de filho, ou seja de marido ou de esposa. Essa temática, dependência emocional, ela é muito abrangente, ela é muito instigante, ela é provocadora e ela exige de nós uma reflexão séria, porque muita gente, mas muita gente mesmo, proclama a independência, mas vive subjugando a sentimentos. É tipo, pessoas que dizem abertamente, se alguém que está comigo morrer, eu não consigo mais viver. Ele delega o dom da vida dado a ele a outro, como ele, ser humano, falho e imperfeito. Ele delega o dom da vida e o desejo da sua existência ao fato de alguém estar ao seu lado ou não. Quantas pessoas estão vivendo em muletas, vivendo sem pernas, não consegue dar passos próprios. Tem pessoas que vivem na dependência total e absoluta da existência de outra pessoa, seja um filho, seja um marido, seja uma esposa, seja pais. Porque nós também, que não temos filhos, que não temos marido, mas que temos pais. Eu não sei como eu vou viver se um dia minha mãe morrer, se um dia o meu pai deixar de existir, eu vou morrer também. Todos nós nascemos só. Ainda que gêmeos, alguém vai nascer primeiro. A mãe deu à luz a alguém primeiro. Ele pode ser quíntuplo, sextuplo, alguém nasce só. Ele surgiu primeiro. Isso é um sinal. Um sinal que você também vai partir só. E precisamos andar passos firmes e sós. E temos muito cuidado, porque essa dependência pode causar prazer em alguém. Esse é o joguinho perigoso do diabo. Porque quando o inimigo ele encontra um local seguro para ele entrar, ele vai entrar abaixadinho e seguro. Pessoas que manipuladoras, que gostam de manter o controle de situações, vê pessoas vulneráveis, principalmente mulher. Mulher, ela tem essa característica muito patente, porque a grande e gigantesca maioria são educadas para serem totalmente frágil, não é? Já recebemos o título de sexo frágil. Essa conotação sexo frágil, ela é bíblica, não literal. Nós somos chamadas de vaso mais fraco. Isso não imputa a ela insegurança. E muito menos ser dependente emocionalmente de pai ou pais e, consecutivamente, de cônjuge. Deus não quer isso para nenhuma mulher. Nenhuma. Deus, ele quer que venhamos dar passos firmes, seguros, sabendo que somos um vaso frágil. Isso quer dizer, somos mais emotivas, é por isso que somos mais sensíveis. Uma mulher, ela capta algo a quilômetros de distância que o homem, ele vagueia e não consegue alcançar. Tem pessoas que dão vários nomes a isso. A mulher tem um sexto sentido, não é? Dê o nome que quiser. O que sabemos é aquilo que a Bíblia fala. É que a mulher, ela de fato, ela tem essa sensibilidade aguçada. Mas isso não pode ser confundido.
E muito menos mal interpretado a gosto modo. Porque tem gente que pega passagens isoladas, Paulo admoestando, Paulo ensinando e dizendo, olha, a mulher é o corpo, o varão é a cabeça. Aí alguém diz, a mulher é descerebrada, a mulher, ela é muito sem taco. A mulher não sabe fazer determinadas coisas. Aí vem aquele cunho machista incutido no meio, que está tão arraigado e é tão difundido de maneira subliminar e muitas vezes explícita, para quem quiser ouvir. É assim, e ainda diz mais, é Deus que diz assim, com voz de autoridade. É Deus que diz assim, Deus não está dizendo nada. É a interpretação dele de cunho pessoal. Quando Paulo, ele disse, exortando, olha, a mulher é o corpo e o homem é a cabeça, ele quis dizer, ó, esse relacionamento é perfeito. É igualzinho, ó. Jesus, cabeça, e igreja, corpo. Se casa. Foi isso que ele quis dizer. Mulher, corpo e homem, cabeça. A cabeça sai andando por aí sozinha? Não, ninguém é mula sem cabeça. Isso quer dizer a sintonia, a perfeição que liga um varão a uma varoa. Isso não quer dizer uma dependência completa em que o homem é o mentor e que a mulher é a manipulada. E ela se guia e se orienta por um cérebro que é só ele. Aqui o dedinho. Existem as más interpretações propositais, porque as pessoas ficam amedrontadas com o que a Bíblia fala. Então diz, a grosso modo, vamos nivelar tudo por baixo e deixar de falar a palavra como a palavra diz. Jesus nunca teve medo de trazer as mulheres para si e dar a elas autoridade ministeriais, trazê-las mais para perto, tê-las aos seus pés, levantá-las e estar ali, juntinho com elas, a contragosto dos religiosos de plantão. O meu foco é, através do exemplo de Raquel, em que ela foi buscar no marido dela aquilo que era para ela buscar apenas em Deus, é trazer à luz uma palavra de despertamento, tanto para varoas quanto para varões, porque da mesma maneira que varoas são dependentes dos seus varões, varões estão dependentes das suas varoas. E Deus, ele quer uma dependência exclusiva e única dele. De filhos para com pais, onde nós, pais, devemos ensinar os filhos a depender unicamente de Deus, criá-los para voar e ganhar com toda serenidade e responsabilidade o mundo. E da mesma maneira nós, mulheres, nascemos livres e não podemos estar na dependência de um marido. Tem pessoas que nem respiram se meu marido não permitir. É esdrúxula a comparação, mas é algo assim, nesse nível que eu tenho observado. É algo patológico, é algo doentio. Aí se o marido arrumar as malinhas e for embora, ela deixa de ser crente. Porque ela é crente marido. Assim como um marido é crente em esposa. O que Deus, ele me leva